E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar, né? Siga as orientações médicas e a gente vai sair dessa, pode ter certeza. Bom, eu gostaria de trabalhar agora com vocês o assunto das primeiras civilizações. Quando se fala em primeiras civilizações, no caso a gente vai acabar se referindo àquelas civilizações do chamada, aquela região conhecida por um historiador, não me lembro agora exatamente o nome do camarada, ou foi um geógrafo, não me lembro agora exatamente, que ele vai chamar a região hoje, aquela região ali do Oriente Médio, que pega do Egito, aqueles países árabes como Síria, Iraque, Jordânia, enfim, aquela região ali ele vai acabar denominando de crescente fértil. Por que crescente fértil? Nessas regiões vão acabar se desenvolvendo duas importantíssimas civilizações. No caso, eu vou me ater nesse exato momento à civilização do Egito e, no caso, também a região da Mesopotâmia, que pega boa parte do que é hoje o território do Iraque, vai ficar conhecido como essa região conhecida como crescente fértil. Por que crescente fértil? Nessas regiões vão acabar se desenvolvendo as chamadas primeiras civilizações. No caso, Mesopotâmia, no território que hoje pega boa parte do que é o país Iraque. O Iraque é um país muçulmano, instabilidade política, infelizmente, triste. Aqui e acolá tem a intervenção das potências estrangeiras, Estados Unidos principalmente, diga-se de passagem. E, minha gente, é uma região bastante problemática. Mas nessa região vai acabar possibilitando o surgimento, o desenvolvimento das chamadas primeiras civilizações. No caso, a Mesopotâmia, mas no caso eu vou me ater à civilização do Egito. O Egito é localizado no nordeste do continente africano. Pega aquela parte ali, aquela parte da África que é cortada pelo deserto do Saara. Nessa região do Egito vai acabar se desenvolvendo as primeiras civilizações. Aí quando se fala em Egito, o que é que a gente conhece sobre Egito? O que vem à mente de vocês quando se fala em Egito? Pirâmides, múmias, os faraós, enfim. Bom, no Egito vai acabar se desenvolvendo essa importantíssima civilização que é isso que eu vou me trabalhar, vou me ater agora nesse exato momento. No caso, o Egito vai ser uma civilização fluvial, isto é, uma civilização que vai acabar se desenvolvendo às margens de um importantíssimo rio, no caso o famoso rio Nilo, que corta praticamente todo o território do Egito antigo, vai acabar possibilitando que a fixação de grupos humanos. Não esqueçam que os grupos agora são sedentários, como a gente viu em aulas anteriores, isso de forma presencial, lógico, evidentemente. Bom, o Egito é uma civilização com milhares e milhares de anos de história, que seu passado cultural ainda hoje está preservado. As pirâmides estão de pé, as famosas pirâmides dos três faraós, Quéops, Khafre e Miquerinos, que são faraós, se eu não me engano, da 20ª dinastia, não me lembro agora exatamente, eu acredito que é da 20ª dinastia, que são construções impressionantes. E muita gente pensa que as pirâmides era o local onde os faraós governavam, muito pelo contrário, era o local onde o faraó era sepultado, isto é, enterrado, juntamente com seus pertences e seus objetos, no sarcófago, que é o caixão onde vai acabar recebendo o corpo do bendito faraó. O faraó era a autoridade máxima que existia no Egito Antigo, que era conhecido como a Grande Casa. Em 1922, só para vocês terem ideia, o arqueólogo britânico chamado de Howard Carter, ele fez provavelmente uma das maiores descobertas do Egito no século XX. Encontrou a tumba do famoso faraó Tutankhamon, um faraó jovem, filho do faraó Amenófis IV. Ele vai herdar o trono muito cedo, com 9 anos de idade ele vai acabar herdando o trono do Egito. Ele casa-se aos 10 anos, era um costume na época, uma criança de 10 anos se casar e chegar ao trono. Chegou ao trono aos 9, casa-se aos 10 e acaba morrendo aos 19 anos de idade. É um faraó que vai governar por muito pouco tempo, seu reinado vai ser breve e curto.
Mas o porquê da importância dessa descoberta do sarcófago do faraó Tutancâmon? Ela vai ser muito importante para a história dos egiptólogos. Egiptologia, para quem não sabe, é um ramo que se dedica a estudar exclusivamente o Antigo Egito. E foram encontrados, só para vocês terem ideia, 3 sarcófagos do faraó Tutancâmon. Um deles pesava 400 quilos de ouro maciço. Se eu não me engano, essas relíquias encontram-se hoje no Museu Nacional do Cairo. E reza a lenda de ai daquele que violasse o túmulo do faraó. Não se sabe por que motivo. Poucos dias depois, Howard Carter e sua equipe, que ajudou nas escavações, nas buscas arqueológicas, acabaram morrendo misteriosamente, ressuscitando em pleno século XX uma lenda de aquele que violasse o túmulo do faraó. A maldição ia cair sobre essa galera. Morreram e morreram. Bom, esse vídeo eu vou trabalhar algumas características, inicialmente como é que vai se dar esse processo de unificação política do território, a localização geográfica, enfim. Como eu acabei de falar para vocês, já falei anteriormente, o Egito está localizado no continente africano, aquela região que pega principalmente o nordeste da África. É o que eu vou chamar de acidente geográfico, que Heródoto, um historiador grego lá da antiguidade, vai descrever que o rio Nilo foi um verdadeiro presente para o Egito antigo. Não dá para imaginar a civilização egípcia sem o rio Nilo. Tu imagina deserto para um lado e para o outro, e no meio desse deserto passa um rio, o famosíssimo rio Nilo. Esse rio, se eu não me engano, ele é o maior do mundo em termos de extensão territorial. Ele nasce em Uganda, se eu não me engano, percorre todo o continente africano, corta o território do Egito até desaguar no mar Mediterrâneo, formando um grande delta. Os rios, no caso o rio Nilo, vai ser de fundamental importância para a fixação dos grupos humanos no território que vai acabar formando o Egito Antigo. A gente viu que lá no Neolítico vai ocorrer o processo de sedentarização. A humanidade vai dominar a natureza, vai começar a plantar e colher para o seu próprio sustento. A civilização egípcia, por exemplo, que vai acabar se desenvolvendo, é uma civilização fluvial. Isto é, uma civilização que vai acabar se desenvolvendo às margens de rios. A Mesopotâmia, no caso, eles vão acabar se desenvolvendo graças à fixação nas margens dos rios Tigre e Eufrates. E no Egito, teremos, por exemplo, a fixação dos grupos humanos nas margens do rio Nilo. Esse rio é extenso. Ele pega todo o território do Egito. Se eu não me engano, entre julho e novembro, vai ocorrer o famoso período das cheias. O rio transborda, alaga as terras próximas ao rio. A partir do mês de dezembro, as águas do rio começam a baixar, começam a voltar ao seu volume normal. Mas o que o rio transborda, ele vai acabar depositando nas terras que sofreram com sua inundação uma camada de humus. Humus, para quem não sabe, é um material orgânico em estado de decomposição que, ao entrar em contato com o solo, o humus, esse humus vai acabar o quê? Fertilizando as terras. A gente sabe perfeitamente que uma terra fértil é uma terra favorável à prática e o desenvolvimento da agricultura. Graças às cheias desse rio, os grupos humanos vão acabar se fixando às margens desse rio e, aproveitando a fertilização desse solo, vão começar a plantar e colher para o seu próprio sustento. Acredita-se lá por volta de 8.000 anos atrás, antes de Cristo, vai começar a fixação dos grupos humanos nessas terras que vão acabar formando o Egito. Que o Egito, não dá para imaginar a civilização do Egito sem o rio Nilo. Ambos estão intimamente ligados, estão diretamente ligados. O rio vai ser muito importante.
A população vai plantar nas terras próximas ao rio, vão aprender a controlar as cheias do rio, vão construir diques, canais de irrigação, barreiras, represas, vão levar água para onde a água não chega. E dessa forma, a civilização vai crescer, prosperar, até se formar numa civilização muito importante, uma sociedade teocrática, que eu vou me ater sobre a teocracia que vai existir no Egito Antigo nos próximos vídeos. Bom, recapitulando, o Nilo é muito importante para o Egito. Não dá para imaginar essas terras sem esse rio, que é o que eu vou chamar de acidente geográfico. No meio de um deserto passa um rio, que até hoje a agricultura, se eu não me engano, ela é até hoje praticada às margens do rio Nilo, devido à importância que esse rio vai ter. Transborda, deposita o humus, que é um material orgânico em estado de decomposição, que esse material, ao entrar em contato com o solo, simplesmente vai acabar fertilizando as terras. A gente sabe perfeitamente que uma terra fértil é uma terra favorável à prática da agricultura propriamente dita. É dessa forma que vai se dar a ocupação do território do Antigo Egito. Bom, nesse processo de ocupação das terras, vai acabar ocorrendo o surgimento de dois reinos, que vai ser os famosos reinos do Alto Egito e do Baixo Egito. Alto e o Baixo Egito. Alto e Baixo Egito. O Alto Egito, o Baixo Egito, só para vocês terem ideia, se eu não me engano, vai ser as terras mais férteis do Egito. Vai existir esses dois reinos. A organização política que vai existir no Egito Antigo são chamados nomos, que vai existir, por exemplo, a figura dos nomarcas, os nomos do Alto Egito e os nomos do Baixo Egito. Agora tem um detalhe, viu? As terras mais férteis do Egito Antigo pertencem às terras do Baixo Egito. Os nomos é a primeira organização política que vai existir no Egito Antigo. Os nomarcas são os chefes políticos que vão acabar governando o Egito antes do processo de unificação. Num belo momento da história política do Egito, Menés, um nomarca, ele acaba invadindo as terras egípcias e vai acabar unificando, politicamente falando, o território. O Alto Egito se unifica com o Baixo Egito e teremos o processo de centralização política em torno do faraó. Menés, por exemplo, ou Narmer, ele também é conhecido como Mene, ele vai acabar liderando o processo de unificação política. Menés vai acabar se tornando o primeiro faraó do Egito, que faraó significa a grande casa. O Egito, se eu não me engano, vai ser governado por 31 dinastias. O que é uma dinastia? É um período em que uma família vai acabar governando determinado território. No Egito, portanto, a história política dele, se eu não me engano, vai ter 31 dinastias. Começa com Menés. O Egito, que os egiptólogos acabam dividindo a sua trajetória política em 3 momentos. Entre Antigo Império, que vai se dar por volta de 3.200 a.C. e teria terminado por volta de 2050 a.C. Essa seria a fase do Antigo Império. O chamado Médio Império teria começado por volta de 2050 a.C. e vai terminar lá por volta de 1580 a.C. O Novo Império vai começar lá por volta de 1580 e teria se encerrado por volta de 1085 a.C. Essa é a história política do Antigo Egito. Antigo Império, Médio Império e o famosíssimo Novo Império. Bom, nesse vídeo eu trabalhei basicamente a introdução sobre o Egito Antigo, processo de fixação das terras, de ocupação, das terras, processo de unificação política. Falei um pouquinho sobre o jovem faraó Tutankhamon.
E nas próximas aulas eu vou me ater um pouco mais a respeito de toda a trajetória política dessa fascinante, brilhante civilização que até hoje nos encanta, que no caso é a famosa civilização egípcia. Obrigado.